A gente tem observado com muita intensidade, com muita intensidade, a realidade das coisas, do que acontece no mundo, não é? Dizem, tem um ditado que diz assim, o problema do urubu é porque ele acha que todo boi está morto. E muitas vezes o boi não está morto. Todo mundo sabe que o urubu só vai na carniça, né? Então tem esse ditado popular, diz que o problema do urubu é pensar que todo boi está morto, não é? E a gente vai fazendo essas analogias diante das perspectivas do que acontece no nosso dia a dia, né? No dia a dia das pessoas. É, muitas vezes as pessoas, aqueles que detêm o poder, acham que o povo está em berço esplêndido ou está morto e não tem capacidade de pensar ou de reagir ao que acontece no dia a dia, na sua vida, né? Naquilo que ele deseja, naquilo que não é entregue a ele, principalmente do poder público. Pois bem, dito isso, o grande problema é esse, né? É achar que o povo não está atento às coisas que acontecem no país, no mundo, no seu município, onde ele mora, no seu estado. Na verdade, onde ele vive é no município, né? O estado faz a composição dos fatores do conjunto da República, né? E a União, né, ela absorve todo o montante. Enfim, mas o cidadão mesmo, a sua vida no cidadão é nos municípios, não há sombra de dúvida. Então, dito isso, o que é que eu estou querendo dizer? Essa semana eu estava observando, né, depois da prisão do ex-presidente Bolsonaro, da prisão do ex-presidente Bolsonaro, é, parecia aqui para nós, então vai fazer a analogia que eu estou falando, parecia um bocado de urubu, daqueles que fazem parte do partido dele, né? Daqueles que faziam aliança com ele, né? Vamos lá agora em cima agora para saber quem é o novo líder. Quem é o novo líder? Né? Quem é que vai representar agora a direita, a extrema direita, o que é que você possa imaginar por isso, não é? E eu fiquei assim observando, é impressionante que aqueles que muitas vezes diziam que não, você é meu líder, eu acompanho você está em qualquer momento, no momento de tranquilidade, no momento de dificuldade, mas são os primeiros que estão ali, que eram mais próximos, os mais próximos que começam já a confabular e conspirar já para saber quem será o sucessor, jogando aquela velha deixa, né? Rei morto, rei posto, não é? Então, segue-se o trâmite para saber quem é que vai assumir. E eu acho interessante que até que a família de Bolsonaro é uma família, eles têm as ligações parentais e sanguíneas, mas de exemplo para a família brasileira nunca foi. Então, se venderam isso para você, foi uma grande fake news. Uma grande fake news. Bolsonaro nunca foi, nem os filhos dele, nunca foi exemplo de família para ninguém. Vamos deixar bem claro, independente de qualquer concepção política. Mas eu fico observando aqueles que outrora estavam ao lado dele, e até a própria família, que sabe, olha, quem é que vai agora suceder, quem é que vai ficar com o percentual, né, o grande capital político que o Bolsonaro deixou. Aí eu fiquei observando as matérias a nível nacional, alguns comentários de alguns jornalistas que também tem nível nacional, em TV, e dos jornais sempre aprofunda mais, né, o processo do processo opinativo. E eu escutei uma palavra, quarta-feira, se eu não me engano, foi quarta ou terça-feira, do governador de São Paulo. Governador de São Paulo. O governador de São Paulo é um tipo de camaleão, né? Ele não sabe o que quer, né? Ou ele radicaliza, vai para os extremos, ou ele tenta mostrar ao povo da Faria Lima, né? Ao povo da Faria Lima, que ele é um cara equilibrado, um verdadeiro estadista. E aí está o problema. Aqui para nós, quando você não sabe quem é o seu líder, o seu político, se afaste dele. Se afaste dele, né? Se eu fosse uma pessoa hoje com outro processo de dúvida, eu preferia logo um cara que fosse ou fosse de um lado direito ou fosse do outro lado.
mas nunca ficar em cima, né? Nunca querer agradar de acordo com a sua conveniência. Se afaste daqueles que querem lhe agradar de acordo com a conveniência, porque ele não tem discurso para nada, né? Eu observei muito como foi a eleição que o Trump ganhou para a Harris, que era dos democratas, e ela tinha um grande problema. O problema é que quando ela chegava em alguns setores, ela tinha uma palavra. Quando chegava em outros, ela dava as palavras de acordo com a conveniência. Mas ela não tinha um pensamento concreto, claro, dizendo por que queria ser presidente. A Malala foi uma das tragédias dela dentro do processo de estratégia eleitoral. Então pronto, então voltando aqui para o nosso quintal, para o nosso terreiro, como diz a história, o linguajar popular, esse Tarcísio de Freitas, ele devia dizer o que é que ele é de fato. Porque você vê, um tempo atrás ele foi para um movimento lá, né, de anistia ampla e restrita, esculhambou, dizendo que dá indulto a todo mundo, dá indulto lá ao Bolsonaro, coisa e tal, fez os mesmos discursos que Bolsonaro fez. Aí quando ele vai para Faria Lima já fala em outra coisa, quando ele vai para outro setor já fala em outra coisa. Então, nisso aí, eu tenho que concordar até com o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro disse, olha, o Tarcísio nunca foi de direita, ele foi das suas conveniências. E é verdade mesmo. E eu comecei depois a fazer uma análise do Tarcísio. O Tarcísio, para vocês que não sabem, ele foi sim do governo da Dilma. Do governo da Dilma, do governo do PT. Né? Ele foi sim diretor do DENIT, né? Indicado sim pelo governo da Dilma Rousseff. Era um cargo lá de confiança. Não esqueçam disso. Não esqueço disso. Aí o grande debate dele, nós temos que nos livrar do PT. Aí eu fiquei olhando assim, mas espera aí. Se livrar do PT, em que sentido? Ora, a gente vai passar por um processo eleitoral. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Mas o que é que ele... quando ele diz o que é que vamos nos livrar de quê? Aí ele começou a falar de desregulamentação, de empreendedorismo, coisa e tal. Começou a falar. Aí eu comecei a ver os números do governo atual em relação ao governo Bolsonaro. O governo atual, né, protege muito mais o sistema financeiro, e olha que é um governo que o povo diz que é de centro e de esquerda, protege muito mais, né, a Faria Lima, protege muito mais o sistema financeiro que o governo de Bolsonaro. O governo atual, né, investiu muito mais no agronegócio, aplicando o plano safra 2, 3 vezes maior do que o governo Bolsonaro. Né? O governo atual foi o que, né, tá dando aí a partir aí, de fundos aí, do BNDES, dinheiro público, dinheiro seu, para salvar as empresas da loucura lá que o Eduardo Bolsonaro fez dentro do processo da taxação, que agora reduziu, voltou novamente aí a estaca aí dos 10%, né? 10 em alguns, principalmente os produtos que são mais estratégicos, né? Que são mais estratégicos, até uma taxa zero, né? Principalmente na área alimentar.